Torna-te aquilo que és. Friedrich Nietzsche é conhecido por desafiar conceitos morais e questionar as normas sociais. Seu pensamento encoraja a autossuperação e a busca por uma vida autêntica, sem medo do julgamento dos outros. Vamos explorar como Nietzsche nos inspira a superar o medo de sermos julgados e a viver de acordo com nosso verdadeiro eu. O conceito de viver sem medo em Nietzsche está intrinsecamente ligado à sua visão de liberdade individual e ao rompimento com a moralidade da manada. Para Nietzsche, o medo do julgamento social é uma das principais barreiras para que possamos descobrir e afirmar nosso verdadeiro eu. Ele considera que a moralidade imposta pela sociedade, com suas normas e expectativas, tende a suprimir nossa autenticidade, encorajando-nos a viver de acordo com valores que não necessariamente correspondem ao que realmente somos. Nietzsche propõe a superação desse medo através do espírito livre, aquele que ousa questionar os valores estabelecidos e trilhar seu próprio caminho, independente das críticas ou rejeições que possa enfrentar. Viver sem medo significa, então, ter a coragem de abandonar as certezas confortáveis impostas pela sociedade e abraçar a incerteza da autossuperação. Em vez de buscar a aprovação externa, Nietzsche nos convida a nos tornarmos fiéis a nós mesmos, valorizando nossas convicções e explorando a vida como um espaço para a autocriação e para a expressão autêntica. A ideia do espírito livre em Nietzsche representa um tipo de indivíduo que transcende a conformidade e as restrições impostas pela sociedade, vivendo em busca da autonomia e autossuperação. O espírito livre é aquele que questiona e desafia as normas, rejeitando a moralidade tradicional ou moralidade da manada, que busca enquadrar os indivíduos em padrões de comportamento pré-estabelecidos. Para Nietzsche, viver como um espírito livre exige coragem para abandonar as certezas e convenções confortáveis, explorando a vida com uma mente aberta e crítica. Esse conceito reflete uma busca por autenticidade e a liberdade de criar seus próprios valores e significados, em vez de aceitar os valores que lhe são impostos. Nietzsche acredita que o espírito livre é, em última análise, o caminho para o amadurecimento e a autossuperação, onde o indivíduo reconhece sua singularidade e aprende a valorizar sua própria visão de mundo, construindo uma vida mais plena e significativa. Superar a moralidade da manada é, para Nietzsche, um passo essencial para a conquista da autonomia e da autenticidade. A moralidade da manada representa os valores e normas coletivas que ditam como o indivíduo deve agir, pensar e sentir, promovendo a conformidade e desencorajando o questionamento. Segundo Nietzsche, viver sob essa moralidade limita a capacidade de desenvolver uma visão própria, pois somos constantemente pressionados a aderir aos padrões majoritários, muitas vezes de forma crítica. Superar essa moralidade implica desafiar as expectativas sociais e cultivar a coragem de criar valores e propósitos pessoais, mesmo que isso signifique enfrentar o julgamento ou a exclusão social. Para Nietzsche, essa superação é um ato de autossuperação e liberdade, pois liberta o indivíduo para ser seu próprio legislador moral, conduzindo sua vida de acordo com convicções que realmente o representam. Assim, deixar a moralidade da manada para trás é uma jornada para a independência espiritual e a expressão genuína do eu. O conceito do super-homem, Übermensch, em Nietzsche simboliza o ideal de autossuperação e a busca por uma vida autêntica e criativa. O Übermensch é o indivíduo que se liberta das normas sociais e da moralidade coletiva, vivendo conforme valores que ele próprio cria e sustenta, em um processo contínuo de transformação pessoal. Nietzsche vê no super-homem alguém que abraça a incerteza e a instabilidade da vida, utilizando-as como impulsos para o crescimento, ao invés de buscar segurança ou aprovação externa. Esse processo de autossuperação envolve abandonar a busca por verdades absolutas, aceitando a multiplicidade e a fluidez da existência humana. O Übermensch é movido pela vontade de poder, que não se refere a dominar outros, mas sim ao desejo de aprimorar a si mesmo e de transformar a própria vida em uma obra de arte. Com isso, Nietzsche convida a cada um a explorar seus potenciais e a não temer a grandeza, mostrando que a autossuperação é o caminho para a verdadeira liberdade e realização.
O conceito de Übermensch, ou super-homem, desenvolvido por Nietzsche, representa o ideal de um ser humano capaz de superar as limitações impostas pela sociedade, pela moralidade tradicional e até por si mesmo. Diferente de um herói ou de alguém com habilidades sobre-humanas, o Übermensch é uma metáfora para a autossuperação, ou seja, para aquele que cria seus próprios valores, vivendo de maneira autêntica e corajosa, sem precisar do reconhecimento alheio ou das convenções estabelecidas. Nietzsche propõe que o ser humano pode evoluir além dos padrões de bem e mal impostos pela moralidade da manada, exercendo a vontade de poder, uma força interior que o impulsiona a crescer e transformar a si mesmo constantemente. Esse conceito desafia a busca por verdades absolutas, defendendo uma visão de mundo onde cada um constrói o próprio sentido e direção. A ideia de Übermensch, então, é um convite para que cada indivíduo assuma a responsabilidade pela própria vida e se torne a expressão máxima de sua autenticidade e potencial. A ligação entre o conceito de Übermensch e o medo do julgamento é central para entender a visão de Nietzsche sobre a liberdade individual. Nietzsche percebe que o julgamento social limita o potencial humano ao impor regras e valores que buscam padronizar comportamentos e suprimir a individualidade. O Übermensch, no entanto, representa aquele que transcende essa influência externa, rejeitando a necessidade de aprovação dos outros e vivendo de acordo com seus próprios valores. Ao fazer isso, o Übermensch supera o medo do julgamento, pois sua autossuperação o conduz a uma liberdade onde ele mesmo define seu valor e seu propósito, sem depender da validação da moralidade da manada. Nietzsche sugere que viver sem esse medo é possível quando temos a coragem de criar e afirmar nossa própria identidade, confrontando as expectativas impostas pela sociedade. Esse rompimento com o medo de ser julgado é, para Nietzsche, um dos passos mais significativos na jornada para a autonomia e para uma vida de verdadeira autenticidade e liberdade. A prática da autossuperação em Nietzsche envolve um processo contínuo de aprimoramento pessoal, no qual o indivíduo busca se libertar das expectativas sociais e dos limites que lhe foram impostos. Esse caminho exige deixar de lado o medo do julgamento dos outros, pois só ao rejeitar a necessidade de aprovação externa é possível construir uma vida genuína. Nietzsche acredita que o desejo de ser aceito frequentemente nos prende a comportamentos conformistas, afastando-nos de nossa verdadeira natureza. A autossuperação, por sua vez, implica em um compromisso profundo com a própria evolução, permitindo que cada um explore suas próprias convicções e valores. Esse processo de autotransformação nos encoraja a enfrentar o desconforto de sermos únicos e abraçar a vulnerabilidade de viver conforme nossos próprios padrões. Para Nietzsche, deixar de lado o medo do que os outros pensam é uma das formas mais autênticas de liberdade, permitindo ao indivíduo expandir-se além das limitações impostas pela moralidade da manada. O conceito de amor fati, ou amor ao destino, é central na filosofia de Nietzsche e representa uma aceitação radical da própria vida em toda a sua complexidade, sem arrependimentos ou ressentimentos. Para Nietzsche, aceitar quem somos implica acolher tanto nossas forças quanto nossas fraquezas, nossas escolhas e até os momentos difíceis que moldam nossa experiência. Amor fati nos convida a ver os desafios e dificuldades como elementos essenciais para o nosso crescimento, encarando-os com uma atitude positiva e construtiva. Em vez de desejar que a vida seja diferente ou de se queixar das circunstâncias, Nietzsche propõe que aprendamos a amar tudo o que vivemos, integrando cada experiência como parte do caminho de autossuperação. Aceitar quem somos, então, envolve abraçar nosso destino com coragem, tratando cada momento como uma oportunidade para expressar nosso verdadeiro potencial. O amor fati, assim, se torna um exercício de liberdade e de transformação, onde a aceitação gera uma forma mais profunda e consciente de autoconhecimento. Amor fati, que significa amor ao destino, é um conceito de Nietzsche que expressa a ideia de aceitar incondicionalmente todos os aspectos da vida, as alegrias, dores, sucessos e fracassos, sem desejar que as coisas sejam diferentes do que são. Esse conceito propõe uma postura ativa diante da vida, onde cada experiência, inclusive as adversidades, é vista como essencial ao nosso desenvolvimento.
Nietzsche vê no amor fati uma forma de autossuperação e de libertação, pois ao abraçar completamente a realidade, o indivíduo abandona o ressentimento e a queixa, passando a viver de forma mais autêntica e plena. Esse amor ao próprio destino nos convida a transformar cada circunstância, por mais desafiadora que seja, em uma fonte de aprendizado e crescimento. Assim, amor fati é mais do que aceitar o inevitável, é um exercício de afirmação da própria existência e da responsabilidade por criar significado em cada momento, fortalecendo a capacidade de viver em harmonia consigo mesmo e com a vida. O conceito de amor fati, ao nos ensinar a aceitar incondicionalmente quem somos e o que vivemos, reduz significativamente o medo do julgamento dos outros. Quando integramos essa filosofia, deixamos de buscar validação externa e de moldar nossas ações para corresponder às expectativas alheias, pois passamos a valorizar cada experiência como parte essencial de nossa jornada pessoal. Aceitar nosso destino significa também acolher nossas imperfeições e vulnerabilidades, fortalecendo a confiança em nossa própria trajetória. Nietzsche acredita que ao amar nosso destino, nos tornamos menos suscetíveis ao olhar externo e às críticas, pois desenvolvemos uma segurança interna baseada na aceitação radical do que somos. Esse posicionamento faz com que o julgamento alheio perca poder sobre nós, permitindo que vivamos de forma mais livre e autêntica. Com amor fati, o medo do julgamento é substituído pela firmeza de estar em paz com a própria história, conferindo uma nova perspectiva de independência e coragem. Uma dica prática para aplicar o conceito de amor fati e reduzir o medo do julgamento é desenvolver o hábito da autoaceitação diária. Para isso, ao final de cada dia, reserve um momento para refletir sobre as situações vividas, especialmente aquelas que possam ter gerado desconforto ou insegurança. Anote 3 aspectos que foram desafiadores, e ao lado de cada um, escreva algo positivo que aprendeu ou uma forma como a experiência contribuiu para seu crescimento pessoal. Esse exercício ajuda a cultivar a aceitação de todas as partes da jornada, fortalecendo a confiança em suas escolhas e em quem você é. Com o tempo, essa prática cria um senso de autonomia e diminui o impacto da opinião alheia, já que seu valor passa a ser construído por você e para você. A cada desafio, abrace a experiência como parte do seu caminho, mantendo uma atitude de aprendizado e autocompreensão. Isso transformará gradualmente sua perspectiva, promovendo uma vida mais leve e autêntica. A vontade de poder é um conceito central na filosofia de Nietzsche e representa o impulso inerente ao ser humano de expandir, crescer e afirmar sua existência. Diferente da ideia de poder sobre os outros, a vontade de poder é, para Nietzsche, um desejo profundo de autossuperação e de realização criativa. Esse conceito nos inspira a encarar a vida como um processo contínuo de criação, onde somos incentivados a desenvolver nosso potencial único, superando medos e limitações impostos pela sociedade. A criatividade na vida, então, surge como uma expressão da vontade de poder, transformando cada ação e decisão em oportunidades de autoafirmação e de construção de sentido. Viver com base nessa vontade significa desafiar o conformismo e explorar novas possibilidades, permitindo que nossa individualidade floresça sem medo. Assim, a vontade de poder nos convida a criar a vida como uma obra de arte, onde somos tanto o artista quanto a criação, em constante evolução e aperfeiçoamento. A vontade de poder, segundo Nietzsche, é a força essencial que impulsiona o ser humano a superar-se continuamente, buscando não apenas sobreviver, mas expandir sua existência de maneira significativa. Ao contrário de um desejo de dominação sobre os outros, a vontade de poder refere-se a um impulso interno que nos move em direção ao crescimento pessoal, à criatividade e à autossuperação. Para Nietzsche, esse conceito traduz o desejo fundamental de cada indivíduo de afirmar sua própria identidade e de moldar sua vida de acordo com seus valores e visões, mesmo diante das limitações e dos desafios. A vontade de poder é uma força criativa que nos inspira a transformar adversidades em oportunidades e a questionar normas impostas, guiando-nos para uma vida de autenticidade e expressão plena. Esse princípio torna-se, então, uma maneira de realizar a própria essência,
em um processo contínuo de desenvolvimento pessoal que transcende a mera conformidade com o que nos é esperado pela sociedade. A vontade de poder, ao incentivar uma busca interna por autossuperação e expressão autêntica, ajuda-nos a enfrentar o julgamento dos outros, pois fortalece nossa confiança em nossos próprios valores e visão de mundo. Quando somos movidos por esse impulso de crescimento pessoal, passamos a valorizar mais nossa própria trajetória e menos as opiniões externas, reduzindo a dependência da aprovação alheia. Nietzsche acredita que, ao seguir a vontade de poder, o indivíduo se torna seu próprio legislador, ou seja, cria para si um conjunto de princípios que o guia com segurança, independente das pressões sociais. Esse foco em transformar a vida em uma expressão autêntica e criativa transforma o medo de ser julgado em uma atitude de curiosidade e coragem frente ao mundo. A vontade de poder, então, nos dá a força para confrontar críticas com resiliência, encarando o julgamento como uma oportunidade de reafirmar nossa identidade e de nos libertarmos das limitações impostas pela moralidade da manada. Um exemplo prático de como aplicar a vontade de poder no dia a dia para enfrentar o julgamento dos outros é começar a identificar e cultivar suas paixões e talentos, mesmo que eles não sejam valorizados e compreendidos pela sociedade. Escolha uma atividade ou um projeto pessoal que realmente lhe motive e que permita expressar sua criatividade e individualidade. Pode ser aprender uma nova habilidade, desenvolver um hobby artístico ou iniciar um projeto que reflita suas ideias únicas. Ao focar nesse objetivo, pratique a autocomparação, medindo seu progresso em relação a quem você era ontem, em vez de compará-lo com os padrões externos. Gradualmente, essa prática ajuda a fortalecer sua confiança interna, reduzindo o peso das opiniões alheias sobre suas escolhas. Com o tempo, a dedicação a algo significativo se tornará uma fonte de satisfação e autossuficiência, incentivando você a agir com autenticidade e a valorizar cada conquista como parte de sua própria trajetória de autossuperação. As ideias de Nietzsche sobre a vontade de poder, o amor fati, Übermensch e a superação da moralidade da manada formam uma filosofia de autossuperação e autenticidade. A vontade de poder é a força interior que impulsiona o indivíduo a crescer, expressando-se de maneira única e criativa. Esse impulso é fortalecido pelo conceito de amor fati, que propõe abraçar a própria vida em sua totalidade, aceitando todos os momentos, bons ou ruins, como essenciais para nosso desenvolvimento. O ideal do Übermensch representa aquele que, ao superar o medo do julgamento e as normas impostas pela sociedade, cria seus próprios valores, vivendo de maneira autêntica e livre. A superação da moralidade da manada é, portanto, uma etapa fundamental para conquistar essa independência, abandonando o conformismo e abraçando uma existência guiada por suas próprias convicções. Esses conceitos juntos encorajam a transformação pessoal, inspirando cada um a viver como autor da própria vida, sem temer a desaprovação alheia.